Olá, pessoal! Depois de alguns meses longe daqui, eu tô de volta. Para quem não me conhece, eu sou Tainá Veloso, advogada, professora e mentora na área tributária há mais de 15 anos e mastermind tributária, porque atuo na prática com estratégia tributária há quase 20 anos. Há alguns anos eu me mudei para a praia, moro aqui em Ubatuba, no litoral paulista, por conta da minha paixão pelo surf. E nos últimos meses eu estava preparando os novos rumos do canal, porque eu percebi que para mim é importante compartilhar com vocês não só meu conhecimento técnico, mas quem eu sou de verdade, a forma como eu realmente trabalho, de uma forma mais leve, né, mais próxima dos clientes e dos mentorados, sempre de forma online, tentando compatibilizar essa minha carreira de quase 2 décadas na área do ensino e na área técnica tributária, com o autoconhecimento e a leveza que o surf trouxe para a minha vida. Então, o objetivo do canal hoje é passar para vocês conteúdo do mundo tributário que são normalmente chatos e densos de uma forma mais leve. Essa é a minha missão. E tributário é a minha praia. E o que vem por aí? Eu continuo com as mentorias para a carreira tributária, que eu já tenho há alguns anos, mas agora também tem a mentoria, o Mastermind sobre a reforma tributária, e eu vou compartilhar com vocês aqui no canal seguinte, nos próximos conteúdos. Como se preparar estrategicamente para a reforma em 2025 e 2026, dicas para quem quer iniciar na área tributária com segurança e estratégias práticas para empresas que querem economizar e se planejar melhor. E também vou falar um pouco mais sobre minhas mentorias e o Mastermind ao longo dos vídeos. Mas quero saber de vocês. Qual é a sua maior dúvida ou desafio hoje no direito tributário? Comenta aqui embaixo, eu mesma vou ler e vou usar isso de insight para os meus próximos vídeos. Então, vamos nesse vídeo fazer 2 resumões, tá? Basicamente, a gente vai falar sobre os assuntos que devem bombar aí nos próximos meses e um resumão geral da reforma tributária, mas depois desse vídeo eu já vou começar a lançar uma série especial para te explicar tintim por tintim a reforma tributária de uma forma bem didática. Afinal, a transição até 2033 e vamos falar desse assunto ainda ó, durante muito tempo. E quais são os principais temas do momento? Claro, número 1, a reforma tributária, sem dúvida, é a bola da vez. Eu vou explorar esse assunto no final do vídeo. Número 2, né? Dentro das discussões judiciais que estão rolando ali no STF, eu poderia citar algumas. Posso explorar esses temas em outros vídeos, se vocês quiserem só deixar nos comentários. Mas, a meu ver, um tema muito interessante é a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O julgamento ainda não tem data para ser finalizado, mas o placar está empatado. E o que você tem que fazer? Você tem que monitorar a pauta virtual do STF para a inclusão desse tema. Se você é um advogado ou profissional da área tributária, você tem que analisar para quem essa ação judicial pode ser pertinente, considerando que pode haver a modulação ou não dos efeitos da decisão. Dependendo de como for essa modulação, se a decisão for favorável para os contribuintes, né? Considerando aí o histórico que a gente tem visto das modulações que têm acontecido, é importante para quem ainda não tem a ação, avalie se a medida judicial é interessante. A modulação de efeitos pode restringir a recuperação de tributos anteriores à decisão. Número 3, as alterações à legislação tributária para aumento de tributos que vêm sendo realizadas pelo governo atual. Por exemplo, a gente está vendo aí o caso do IOF, que está causando embate entre os 3 poderes. E a votação da proposta da reforma do imposto da renda. Um ponto bem importante que tem na proposta de alteração do IR é a questão da distribuição de lucros e dividendos. Isso impacta bastante no planejamento tributário, porque atualmente os dividendos, né, distribuídos são isentos de IR. A proposta em debate prevê tributação de dividendos na fonte, com uma alíquota aí que pode variar entre 10% e 15%, mas prevê também algumas exceções para mês, Simples Nacional, com limite de isenção que está em estudo, né? E pode reduzir a atratividade de distribuição direta de lucros para os sócios, principalmente aí para as empresas do lucro presumido, né? Isso pode levar empresários a repensarem se vale a pena investir o lucro na empresa ao invés de distribuir. Pode também incentivar o uso de instrumentos alternativos, como juros sobre o capital próprio, né?
pode incentivar instrumentos alternativos como o JCP, né? A distribuição de lucros e dividendos também impacta nos planejamentos com holdings patrimoniais. E eu hoje, como masterminder tributário, tenho bastante foco na estratégia tributária. Então, para mim, principalmente para mim, é importante acompanhar todas essas movimentações legislativas. É fundamental eu conhecer o que pode acontecer para eu conseguir dar um bom aconselhamento, né? E considerar isso ali numa questão tributária que eu esteja analisando. E, acima de tudo, você tem que ser honesto com o seu cliente e trazer previsibilidade para um cenário que no momento está bastante imprevisível. Por fim, a gente tem o tema, né, da reforma tributária sobre o consumo. Como eu disse, eu vou começar uma série especial só sobre isso, fazendo uma análise da legislação que já foi publicada, né? A principal proposta da reforma é simplificar e unificar os tributos sobre o consumo, e aí surgem as duas grandes popstars, o CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, e o IBS, que é o imposto sobre bens e serviços. Então a gente está falando de substituição de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS por um IVA dual, de âmbito federal e estadual combinado com municipal. A CBS e o IBS terão os mesmos fatos geradores, bases de cálculo, hipótese de incidência, sujeito passivo, dentre outras regras semelhantes, como é a questão da regra da não cumulatividade e creditamento, né, que serão definidos em lei complementar. Duas características importantes é que o cálculo do IBS e da CBS é por fora. E também tem o princípio do destino, que a cobrança do imposto passa a ser no local do destino. A reforma também cria um imposto seletivo que vai ser aplicável para alguns produtos. A transição é longa, até 2033, mas com fases importantes que já começam aí em 2026. E você deve estar querendo saber, tá então, mas o que a gente tem para fazer agora, né, sobre a reforma tributária? Bom, se você quiser começar a estudar agora mesmo, o que você tem que fazer? Você vai lá, vai sentar e vai abrir a Emenda Constitucional 132 de 2023, que instituiu a reforma, e a primeira lei de regulamentação da reforma, que é a Lei Complementar 214, que foi sancionada em janeiro. Até o momento da gravação desse vídeo, ainda está em tramitação no Senado o projeto de lei complementar 108 de 2024, que detalha o funcionamento do Comitê Gestor do IBS e a distribuição da arrecadação aos estados e municípios. Falta ainda, né, também até esse momento, a edição dos regulamentos da CBS e do IBS e a própria definição de qual vai ser a carga tributária final. Mas fica tranquilo que a gente vai explorar esses temas e os dispositivos da emenda constitucional e da Lei Complementar 214 nos próximos vídeos, tintim por tintim. E além dessas mudanças, a gente vai conviver com o desafio do sistema atual e da implementação do novo. Então, acredite, vai ter muita oportunidade para quem é da área tributária, mas você vai ter que estudar. E o direito tributário não precisa ser pesado ou confuso. Meu compromisso é ensinar com leveza, com propósito e profundidade. E te ajudar a crescer profissionalmente nesse novo cenário que está se desenhando. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativa o sininho. Vamos juntos nessa jornada, ou melhor, nessa onda, porque tributário é a minha praia.